consegue acompanhar no nosso canal do YouTube. Bom, então, começou a gravação. Mais uma vez, então, para ficar registrado aqui, agradecendo vocês por estarem aqui. E hoje nós iremos trabalhar clínica médica, né? Então, vou conversar um pouquinho com vocês sobre o esqueleto da clínica médica, a forma em que ela é cobrada dentro do Revalida INEP e ajudar com alguma dúvida, né, pontual que vocês possam vir a ter. Perdão, estou com uma faringite. E também a ideia de hoje aqui é a gente fazer um treinamento, tá bom? Então, a gente abre para fazer um treinamento com vocês, alguém que queira treinar, para fazer a resolução de um checklist. No final desse checklist, a gente dá uma devolutiva, né? É como se fosse um encontro gratuito de mentoria, onde a gente mostra o que precisa ser alinhado, o que precisa melhorar, né? Para a gente conseguir potencializar mais ainda as chances de aprovação de vocês. Então, eu vou precisar de um voluntário daqui a pouco. Lembrando que o caráter aqui é 100% educativo, então não é um julgamento de, nossa, vão achar que eu sou burro, qualquer coisa do tipo. A ideia é vocês se sentirem à vontade, né, para participar e tomar já até esse encorajamento. Lembrando que lá no dia da prova de vocês, né, vocês não estarão sozinhos, não é igual fazer uma primeira fase, que dentro da sala de vocês tem uma série de pessoas, como, por exemplo, vai estar o ator, o chefe de estação, no mínimo 3 cameramen, então, minimamente, vão ter 5 pessoas lá com vocês, que vocês nunca viram na vida. Então, a ideia é ir já perdendo a vergonha, ir soltando o medo, tá bom? E tendo a ideia de que aqui é um caráter totalmente de aprendizagem, zero julgamento, está todo mundo aprendendo com todo mundo. Bom, vamos lá, então, eu vou começar a conversar um pouquinho com vocês sobre o esqueleto da clínica médica, né? Só mais uma coisa, o nosso checklist que nós vamos realizar vai ser dentro da plataforma do Pense Revalida, então, se alguém quer treinar, mas eu não tenho plataforma, então não posso participar, pode, inclusive hoje aqui, né, eu estou liberando grátis do Pense. Como que funciona isso? Vocês vão ter direito a fazer 10 checklists de forma gratuita dentro de um período de 5 dias, né? Então, se alguém ainda não conhece a plataforma do Pense, é só mandar aqui para mim um nome e um Gmail, obrigatoriamente Gmail, que eu vou fazendo as liberações aqui conforme o andar da live, tá bom? Dá para vocês encontrarem vários companheiros de estudo, inclusive a nossa mentoria do CRM na mão, ela é ministrada dentro da plataforma do Pense. Eu sou uma das criadoras, né, da plataforma, sou responsável dentro do Pense, perdão, da elaboração de todos os checklists que vocês encontrarem lá, de medicina da família e comunidade e de obstetrícia, tá bom? Então, qualquer dúvida, até pontual, estou aqui para ajudar vocês. Bom, então vamos lá iniciar conversando um pouquinho sobre o esqueleto da clínica médica, né? Vai ser uma aula sem slide ali, né? Então, mais cru para a gente ir fazendo anotações mesmo. Bom, gente, as portas de clínica médica, historicamente, elas sempre aparecem no primeiro dia, que é o sábado, na porta número 1, e no segundo dia, que é o domingo, na porta número 6, né? Porque eu digo historicamente, por que eu não falei vai acontecer isso nessa prova agora do dia 14 e 15? Porque é de conhecimento público, né, que mudou a organização da prova. Então, entrou a FGV em campo agora, e na edição passada, que a FGV já estava ali participando, eles já inverteram as portas de gineco-obstetrícia. Isso já aconteceu, não foi a primeira vez, não foi uma novidade, né? Lá no ano de 2022, inclusive eu fiz essa prova, já havia sido realizado isso. Então, trocaram lá no primeiro dia, onde historicamente a gineco, no dia que historicamente a obstetrícia, aconteceu essa mudança, e na edição passada, que a FGV estava em campo, também já foi invertido. Então, mudaram isso. Dessa mudança de porta de ginecologia e obstetrícia, para eles mudarem todas as portas, é um pulo. Então, o que eu digo? Historicamente, tem acontecido assim, porta 1 e 6, clínica médica, mas estejam prontos para mudar a trajetória de vocês, caso necessário. Como que eu sei, Evelyn, que mudou a porta? O que eu faço para saber, né? Tem todo um cenário que te mostra frente a que você está. Por exemplo, as estações de clínica médica geralmente não ocorrem na atenção primária, né? Então, geralmente eles colocam no nível secundário e até mesmo em nível terciário. Inclusive, a primeira vez que o Revalida INEP abordou o nível terciário foi justamente numa estação de clínica médica. Então, são coisas que ajudam a gente ali.
também uma estação que fale as suas tarefas, por exemplo, da APS, não seguir, provavelmente você não está na clínica médica, já que o clínico ele não busca esse conhecimento de vocês. O clínico tem um interesse, o médico da família e comunidade tem um outro interesse, o médico cirurgião tem um outro interesse em saber se vocês estão prontos, né, para ter o CRM. Então, cada especialidade busca de vocês coisas diferentes. Então, através das suas tarefas, através do cenário de atuação, isso já é um bom norte lá no dia da prova sobre frente a que eu estou deparado, né? As estações de clínica médica, então, uma certeza que nós temos, né, é que não vai ter lá um paciente pediátrico, né, porque já existe uma estação para isso, pediatria, então a gente espera, né, um paciente adulto, pode ser um adulto jovem ou um adulto já mais velho, né, um idoso também, uma abordagem um pouco mais ampla. E o que eu quero que vocês tenham em mente, gente? Quando vocês forem realizar a prova de vocês, antes mesmo de ler o cenário de atuação, vocês já conseguem saber, mais ou menos, frente a que vocês vão estar parados nessa estação. Então, ao entrar dentro da sala, né, ao ir caminhando para a câmera para se apresentar, vocês têm que fazer uma leitura rápida do ambiente que vocês estão e buscar ali quem? O ator de vocês. Já que o chefe de estação, independente de onde ele está, não muda nada para a gente, o câmera onde ele está não muda nada para a gente, mas o ator muda e diz muita coisa sobre a estação. Então, se eu entro numa sala e eu vejo que eu tenho a minha mesa de atuação, em que está vazia a minha cadeira, está vazia a cadeira do meu ator, do meu paciente simulado, mas a maca tem alguém lá, o que significa isso? Que provavelmente o meu paciente está instável hemodinamicamente, o paciente está lá deitado numa maca por algum motivo, né? Então, ali eu já sei que provavelmente, desculpe até o poder da palavra, né? Mas vai ser uma estação um pouco mais tensa, né? A gente brinca, né? Tiro, porrada e bomba ali, que a coisa vai ser um pouco séria. Então, uma estação que não vai ter muita anamnese, vai ter mais uma ação médica para eu estabilizar o meu paciente, por exemplo, né? Eu chamar recursos necessários ali, exames, chamar a equipe de enfermagem. Um outro cenário que o nosso paciente pode estar é caminhando pela sala. Se bem não é muito abordado isso, né? A gente não pode esquecer que a psiquiatria também faz parte da clínica médica. Então, posso ter sim, em algum momento, um paciente que vai ser abordado isso, né? Então, um paciente psiquiátrico, um paciente esquizofrênico, tá tendo alguma crise, tá num canto de uma sala, tendo alucinações, e ali você vai precisar o quê? Resgatar esse seu paciente disso, chamar auxílio, né? Chamar o auxílio da equipe de psiquiatria que você vai ter, colocar já algum antipsicótico nele. E um outro cenário que seu paciente pode estar é sentado na cadeira, que é o cenário mais comum. Então, a maioria das estações são realizadas assim. Nessa nossa entrada na sala também, o que mais que a gente pode perceber antes mesmo de ler o nosso cartão? Se você está dentro de uma estação de procedimentos ou não. Como que eu sei disso, Evelyn? Se você tem um manequim, se na maca, o seu paciente pode não estar na maca, mas tem um lençol lá cobrindo alguma coisa. O que está cobrindo? Provavelmente alguma peça anatômica, uma mama, uma pelve, o que pode ser que tem ali, né? Um abdômen. Então, ali já te ajuda a imaginando que, olha, eu vou ter que mostrar o meu exame físico, será que eu tenho que mostrar como que é algum procedimento? Você pode ter uma bancada com uma série de elementos também a serem utilizados. Então, nesse seu caminho até a câmera, você já consegue ter uma percepção do que vai acontecer aquilo. E aquilo já te poupa alguns segundos ali de raciocínio, tá bom? Então, a gente tem que aproveitar isso ao máximo. Bom, uma vez que eu fui lá, falei com a câmera, já olhei o que está acontecendo, eu me dirijo, então, à minha mesa, né, e faço a leitura inicial. Aquele meu card inicial, eu recomendo fortemente que vocês façam a leitura em voz alta. Não é obrigatório fazer a leitura em voz alta, não existe pontuação para isso, não é que está lá mais meio ponto porque leu em voz alta e 0 pontos porque leu no pensamento. Não, não existe isso. É livre para vocês lerem alto ou em voz baixa. Mas por que eu recomendo fortemente que vocês façam isso? Gente, esse momento da prova é um momento de tensão extrema, de muita ansiedade. Pode ter aqui uma pessoa que diga, Evelyn, eu sou a pessoa mais calma da Terra. Eu não tive crise de ansiedade durante a minha faculdade, eu não sei o que é isso, eu nunca fiquei nervosa, eu nunca tive uma taquicardia, mas esse momento da prova tem muita coisa em jogo. Primeiramente, a nossa independência financeira, a volta, né, para o nosso
país de origem, então todo mundo aqui foi fazer faculdade fora por algum motivo, mas sempre existe aquela vontade de voltar, né, para o nosso laço familiar, para as nossas origens, até devido à nossa remuneração médica, que é sabido, né, conhecido, que é muito maior dentro do Brasil do que nos países limítrofes. Então, receber em real, poder ter uma estabilidade, poder estar perto da família e de tudo que isso significa, né? Então, existe já uma expectativa muito grande em cima disso, fora os gastos, né? É uma prova que custa mais de R$ 4.000, então é mais de R$ 4.000 só pela oportunidade de estar lá realizando a prova, fora o que vocês gastam com transporte, com alimentação, com estadia. Muita sorte tem aqueles que conseguem fazer na própria cidade, né? Mas não é a maioria dos casos. Então, fora o gasto de preparação, né, em cursos, plataformas, cursos práticos e tudo aquilo que acarreta. Então, a gente entende o gasto, a dor que isso tudo traz para o revalidando. E isso gera um momento de tensão muito forte. Então, quando a gente entra naquela porta daquela sala, é algo totalmente diferente. Então, por mais que alguém fala, não, mas eu fiz o curso prático, presencial, não, mas eu estou treinando há 6 meses já, ou o tempo que for, a partir do momento que você entra lá, gente, é outra dimensão. Não tem curso prático que simule realmente o que é o dia verdadeiro da sua prova, tá bom? Então é uma sensação totalmente diferente, porque você sabe que aquilo não é um treino, ali é para valer. E qualquer erro que você cometeu nos seus treinos, você não pode repetir lá. Lá é o momento do acerto, tá bom? Então os erros a gente deixa para cá, para os nossos treinamentos, para a mentoria, para o que for. Isso tudo gera uma tensão maior e faz com que aumente muito as chances de erro, a chance de dar o famoso branco, a chance do gaguejar, de falar em espanhol e mesclar os idiomas ali naquele momento. Então, quando a gente lê esse card inicial em voz alta, o que, que isso gera? Que essa tensão inicial, aquele nó na garganta que fica formado, aquela mão fria, comece a ir se dissipando, porque você começa a falar e é algo que você não está pensando, você só está fazendo uma leitura daquilo. Óbvio que essa leitura tem que ser com muita atenção, porque lá estão informações chaves importantíssimas para te direcionar dentro da. E quando você lê aquilo em voz alta, a chance de que quando você inicia a sua anamnese com seu paciente, o seu olá, bom dia, boa tarde, saia de forma fluida, sem gaguejar, de forma do jeito que você vem treinando, ela é muito maior do que se o seu primeiro momento de fala seja já o seu primeiro contato com o paciente. Então, eu recomendo fortemente, como eu falei, não é uma obrigação, não ganha ponto, é só uma experiência própria mesmo, né? E de vários revalidandos também. Bom, então, fazemos a leitura ali vai estar direcionado, né, onde nós estamos, que tipo de atenção é essa, primária, secundária, terciária, o que tem na infraestrutura daquele local de atuação e a descrição, uma descrição breve do seu caso. Lá pode vir, por exemplo, o nome do seu paciente, a idade, e às vezes até um pequeno relato do porquê ele veio. Então, veio porque estava com dor de cabeça, ou tem algum dado até da triagem. Esses dados não querem dizer que você não tem que reperguntar aquilo, tá bom? A estrutura do Revalida INEP é muito diferente da estrutura de provas práticas de residência. Então, se tem alguém aqui estudando provas práticas de residência, eu sei que tem isso, né? Então, quando já vem lá escrito, não vale ponto você perguntar. O INEP é diferente, gente, é uma outra estrutura, é um outro esqueleto, tá bom? Então, por mais que esteja escrito ali, vocês têm que perguntar de forma que vale ponto lá no dia do Revalida é o que sai da boca do candidato, nunca é o que sai da boca do ator ou uma informação que ele leu aleatoriamente ali, tá bom? Então, até o que está escrito ali, vocês têm que interpretar os impressos, isso gera ponto. Só leitura passiva e só ouvir o ator não gera pontuação. Bom, depois dessa leitura, você vai para suas tarefas, que prestem muita atenção na leitura das tarefas. Então, se for preciso voltar na leitura das tarefas em outro momento, façam isso e deem atenção para aquilo. Então, se você está numa estação em que diz não é necessário realizar a anamnese, quando vem esse comando, ele vem em negrito, em letras maiúsculas. Então, está escrito uma informação lá em negrito, em letras maiúsculas, não é necessário realizar a anamnese, não realize quiser realizar. E se eu quiser mostrar para o meu examinador que eu quero sim fazer anamnese, e o que, que vai acontecer? Nada.
você não vai perder ponto, mas você também não vai ganhar pontos. E o tempo que você investiu realizando essa anamnese, você poderia ter investido realizando as tarefas que o seu próprio examinador te solicitou, porque o que ele te solicitou é o que ele vai te pontuar. Então, não percam tempo fazendo coisas que o examinador não quer que vocês façam, vocês não vão estar provando nada para ele naquele momento, tá bom? Aproveitem o tempo de forma mais direcionada. Bom, uma outra coisa importante, era escrito lá, caso deseje realizar o exame físico, solicite, o paciente simulado não deve ser tocado. A grande maioria das estações tem essa mensagem escrita. Prestem muita atenção nessa mensagem. Por quê? Nessa última prova que teve, né, eu faço também elaboração de recursos, gente, nas estações de trauma, né, tinha essa mensagem, e alguns candidatos foram querer verificar a colocação do colar cervical. Você estava bem posto, né, que faz parte do ATLS, não estava errado, mas em vez de verbalizar, eles queriam tocar no colar cervical do ator que estava lá deitado na maca. Ao fazer isso, eles receberam um grito do chefe de estação. Então, não pode tocar no paciente, não faça isso. O que gera isso nesse momento? Então, que a gente está muito tenso, a gente está muito nervoso, e do nada, no momento de tensão, alguém grita com você. Isso gera um estado de choque. Então, a pessoa trava, fica ali, testa, nossa, desculpa, não, desculpa, e ali, até ela voltar na linha de raciocínio dela, ela já perde uns 10 segundos de prova. Em 10 segundos não é nada, gente, 10 segundos é muito. 10 segundos faz a diferença, 10 segundos garante meio ponto, um ponto que leva à aprovação. A gente faz recurso por muito pouco, por 0,2, por 0,1, também tem os recursos maiores, né? Mas tem gente que perde muito pouco. E, às vezes, esse desbalance no seu equilíbrio, na sua linha de raciocínio, vai ser o teu diferencial. Então, sigam à risca aquelas instruções. Aquilo é o que te direciona para a aprovação, tá bem? Bom, li minhas tarefas, li meu cenário de atuação, estou pronto para começar. E ali, o que eu faço? Bom, o esqueleto da medicina da família e comunidade, perdão, da clínica médica, ele começa como os outros também. A gente tem que fazer inicialmente? Se apresentar de forma cordial para o nosso paciente, não só com o nosso nome, mas dizer quem nós somos, porque nós estamos ali, e pegar um dado de identificação do nosso paciente. Então, olá, bom dia, boa tarde, eu sou a doutora Evelyn, responsável da sua atenção hoje. Lembrando que se o nosso paciente estiver naquele cenário caminhando na sala, um ataque de esquizofrenia ou o que for, a gente sempre convida para sentar. Não existe consulta médica, gente, com nós ali sentados e o nosso paciente em pé. Então, tem duas cadeiras por um motivo. Nós dois vamos estar sentados, não tem por que, se tem duas cadeiras, nós dois estarmos de pé também. Então, a gente convida ele para se sentar. Ali a gente pergunta dados de identificação do nosso paciente. Dentro da clínica médica, o que é importante a gente pensar? No nome, na idade, a profissão, no estado civil do nosso paciente. Se a gente quiser pensar na infecto, porque a infecto, por mais que esteja muito presente lá na clínica médica, lá na medicina da família e comunidade, ela também pode aparecer aqui na clínica médica sem nenhum problema. Então, também pode perguntar a procedência do paciente, para que isso te traga algum dado epidemiológico, tendo em conta que, maiormente, as estações de infecto caem lá, tá bom? Bom, isso é o suficiente aqui na clínica médica. Você se apresenta, se diz quem você é, o seu nome, o que você vai fazer, que você é o médico, e o dado de identificação do seu paciente. Aqui não é necessário repetir o nome do paciente, igual a gente vê em outras estações, então não preciso em seguida repetir o nome dele, se eu não quiser, eu posso partir direto para o motivo de bom? Então, por que você veio hoje? Em que eu posso te ajudar? O que te traz a consulta? Qual o seu motivo de consulta? Dá para perguntar isso de várias formas. Por mais que isso estava escrito lá na descrição do caso, tá bem? Então, a gente repergunta aquilo. E o paciente vai te dar o relato do porquê ele está ali, por que ele veio. Bom, uma vez que o paciente conta o relato dele, o que você tem que fazer? Você tem que destrinchar esse motivo de consulta, você tem que desmembrar ele. Então, eu sei que é muito fácil, isso é muito automático, a maioria das vezes, quando o motivo de consulta é dor. Por quê? Todo mundo aprendeu lá na faculdade o quê? Com Alicia, né? Então, aparição, localização, intensidade, característica, irradiação, atenuantes. Então, isso vai meio que automático. A gente já sabe muito bem fazer uma anamnese de dor.
Tá, mas e quando não é dor? O que eu faço, Evelyn? O paciente chegou lá por falta de ar, o paciente chegou lá porque ele está com tosse. Eu não tenho esse monte de perguntas para fazer. Você tem, sim, esse monte de perguntas para fazer. E sempre a gente tem que fazer de 3 a 5 perguntas mínimo sobre o motivo de consulta, independente da estação que vocês estiverem. E isso é um treinamento. Então, eu recomendo para os meus e estou recomendando aqui para vocês também o quê? Vocês terem um caderninho onde vocês vão escrever um motivo de consulta, puxar 5 setas e escrever 5 perguntas. Por que eu quero que vocês treinem isso antes? Porque uma coisa é você pensar em casa em 5 motivos de consulta, você se prepara para o que for. E a outra coisa é você, pela primeira vez, preparar 5 motivos de consulta no momento da prova, naquele momento de tensão. É muito mais fácil você ter lacunas de pensamento, ficar tentando racionar e até desistir disso. Então, treinem isso em casa. Qualquer motivo de consulta, vocês conseguem desenvolver de 3 a 5 perguntas, gente. Doutora, eu vim hoje porque até uso bastante exemplo, né? Porque eu tô com catarro. Meu Deus, catarro. E aí? Quando começou o seu catarro, tomou algum remédio para esse? Esse catarro bem acompanhado de tosse? É a primeira vez que tem esse catarro? Qual a coloração do seu catarro? Motivo de consulta que parece totalmente desse sim sentido, e a gente consegue colocar 5 perguntas, a gente consegue fazer para o que for isso. Então, treinem isso antes, tá bom? Bom, fiz, Evelyn, já as minhas 5 perguntas para o motivo de consulta. E agora? Como que eu vou seguir, né? Não sei se está travando, a minha câmera parece que está. Se travar, vocês me avisem. Bom, como que eu devo prosseguir agora, então? Depois que a gente destrincha o motivo de consulta, a gente sempre tenta descobrir sintomas acompanhantes. Então, além deste motivo de consulta, você está sentindo mais alguma coisa? Basta com que eu diga mais alguma coisa? Ele vai começar a me contar? Não, vocês têm que exemplificar. O ator, inclusive, ele pode falar para você, seja mais específico, doutor. Porque lá no PEP de vocês não vai estar sintomas acompanhantes. Vai estar que vocês perguntem por algum sintoma. Então, vocês tentem fazer relação com o motivo de consulta e comecem a perguntar por aparatos e vão perguntando. Um sintoma neurológico, falta de ar, tosse, dor abdominal, alteração urinária, alteração de fezes, vão destrinchando, tá bem? Bom, cada novo sintoma que o paciente confirme para vocês, o que vocês devem fazer? Devem disparar mais 3 a 5 perguntas sobre todos os sintomas acompanhantes que vocês venham descobrir. Perfeito, Evelyn, já fiz, já destrinchei o motivo de consulta, já destrinchei os sintomas acompanhantes. O que eu faço agora? Agora a gente parte para o quê? Para os antecedentes do nosso paciente. O que é importante aqui na clínica médica? O que vale ponto eu falar? Eu perguntar se na casa do meu paciente ele tem, por exemplo, coleta de lixo, eu preciso perguntar se a casa dele é feita com telhado de palha, por exemplo. Não é um tipo de pergunta que tende a valer ponto aqui, porque isso trata de quê? De condições socioeconômicas. Quem está mais interessado nas condições socioeconômicas, historicamente? A medicina da família e comunidade. Ela está muito interessada nisso. Aqui, o clínico está interessado em outras coisas. Então, pode ser que caia para você uma questão de chagas em clínica, com toda certeza. Mas, provavelmente, o que vai estar valendo ponto é o quê? Você conseguir verificar uma cardiomegália, você conseguir identificar um megaesôfago, você saber que exame você vai pedir, você saber que tratamento, para quem você vai derivar. E se cair a mesma estação de chagas lá na medicina, o que eles estão preocupados? No contexto socioambiental desse paciente, eles estão preocupados de saber noção de foco, que você acione o agente comunitário de saúde, que você notifique esse caso. Então, pode cair o mesmo tema, só que cada área tem uma visão diferente e cada área tem uma preocupação com vocês. Então, o clínico, ele não está nem aí para o agente comunitário de saúde, gente. Ele está nem aí para isso. Agora, o médico da família e comunidade, ele está muito interessado, e esse tema pode aparecer nos dois. Então, saibam frente a que vocês estão para saber que armas que vocês vão ter que usar, tá bem? Bom, aí a gente parte, então, para os antecedentes do nosso paciente, o que vai ser importante? Então, eu quero saber se você tem alguma doença, se você toma alguma medicação controlada, se você tem alguma alergia, a caderneta de vacinas também é importante aqui, lembrando que a gente sempre pede caderneta de vacinas e caderneta do Covid, tá bom?
Perguntar histórico de internação no nosso paciente, também é muito importante, histórico de cirurgias, e ali depois a gente não pode esquecer dos antecedentes familiares. O que eu fazia na minha época de estudo para ganhar tempo de perguntar aos familiares com o pessoal? Então eu falava, digamos aqui, eu pegar o nome de alguém, Lara é a nossa paciente. Dona Lara, a senhora ou alguém da sua família tem alguma doença crônica? A senhora tem algum antecedente de câncer? Então, eu juntava as duas perguntas para eu ganhar segundos de prova. E uma coisa, a exemplificação. Então, vocês vão ver, se vocês estudarem provas passadas, que quando a gente pergunta só doenças crônicas, às vezes ganha um ponto e às vezes não. Às vezes você tem que exemplificar. E quando a gente exemplifica, eu sei que a maioria dos candidatos fala sempre as mesmas doenças. Você, alguém da sua família, tem alguma doença crônica, como pressão, diabetes, asma? É sempre a mesma coisa. Só que percebam que quando cai a exemplificação, não é de coringa. A exemplificação tem uma relação com o motivo de consulta do paciente de vocês. Então, digamos que Lara hoje veio à consulta porque ela está me dizendo que está com dor de barriga e diarreia. Quando eu vou exemplificar, eu falo, Lara, você ou alguém da sua família tem alguma doença crônica como pressão, diabetes, asma? Isso tem a ver com dor de barriga e diarreia, gente? Nada. Então, o que é mais prudente se eu estou querendo pensar neste ponto da exemplificação e eu quero ganhar ele? Lara, você ou alguém da sua família tem alguma doença crônica, como síndrome do intestino irritável, celiaquia, intolerância à proteína do leite de vaca? Tem muito mais sentido. E provavelmente, se valer exemplificar, vão ser essas doenças que vão instalar. E não a hipertensão, a diabetes e a asma, tá bom? Mesma coisa com o sintoma respiratório. Lara, você ou alguém da sua família tem alguma doença crônica, como asma, DPOC, enfisema pulmonar? Tem muito mais sentido. Bom, é a mesma coisa a exemplificação da neoplasia. Então, você ou alguém da sua família tem alguma doença, perdão, doença crônica já falou, tem algum câncer, como câncer de esôfago, câncer de intestino, câncer coloretal? Eu estou pensando nisso, porque ela veio com sintoma gastrointestinal. Se for um respiratório, a mesma coisa. E muita atenção na exemplificação dos cânceres com os pacientes femininos, tá bom? Porque ali é importante a gente sempre lembrar câncer de mama, câncer de colo de útero, câncer de ovário, tá bom? Então, tem bastante incidência a eles de exemplificação. Tenham isso em conta. Bom, e depois, Evelyn, para onde que eu vou? Depois que a gente perguntou todos esses antecedentes, já juntou os familiares ali, a gente vai para os hábitos do nosso paciente. Então, o que é importante aqui? Hábitos tóxicos são muito importantes, então você fuma, bebe, usa alguma droga, sempre perguntas em blocos, mas esse bloco, né, não muito longo, que isso é um erro também, o pessoal quando faz 5 perguntas de uma vez, 10 perguntas de uma vez, Evelyn, mas eu falei, eu verbalizei, eu vou pontuar. Perfeito, doutor, você vai pontuar mesmo, e se você não recurso, ganho. Mas por que isso não é indicado? Por que não posso fazer 10 perguntas de uma vez? Porque na parte da anamnese, nós somos 100% ator dependente. Então, eu dependo de uma pessoa que talvez ela não seja da área médica, talvez aquele seja o primeiro contato dela com terminologia médica, que ela conheceu o script dela horas antes de você chegar, porque eles são treinados no dia da prova, para não usar as questões de prova. Então, digamos que eles chegaram às 8 da manhã e você começou a fazer a prova meio-dia. Então, ele treinou das 8 às 11, porque ele parou para almoçar antes de começar, que eles têm tempo de almoço também. Então, das 8 às 11 foi o primeiro contato dele. Primeiro ele assistiu uma aula de como ele tinha que se comportar. Depois eles separaram os grupos, fizeram dinâmicas, explicaram tudo, para depois, digamos, ele teve 2 horas de treinamento antes de você chegar. E aí você, que está super nervoso, que está falando super rápido, começa a usar um monte de termo médico e faz 10 perguntas de uma vez para uma pessoa que acabou de aprender um script. A chance disso dar errado, desse ator esquecer das coisas que você perguntou, deixar de te responder, ou responder pela metade, é enorme. Então, a gente tem que se blindar para isso, né? Então, Evelyn, eu posso fazer sempre 3 perguntas? Não, também não pode fazer sempre. Por quê? Se o seu ator justo é um ator super lerdo, que não consegue pegar as coisas rápidas, que está perdido, que está mais nervoso que você,
Eu faço 3 perguntas, ele não conseguiu entender. Nossa, ele só respondeu 2, eu tive que reperguntar a terceira. O que que significa isso? Então, eu vou baixar para 2, fiz 2, aí ele consegue responder 2. Então, com esse cara, eu vou fazer 2 por vez. Não vou aumentar o ritmo, porque eu vi que ele não consegue. Evelyn, fiz 2, ele não consegue responder, ele só me respondeu 1. Então, você baixa e você vai responder, vai perguntar 1 por vez. A gente tem que entender o tempo do ator também, porque a gente depende dele para conseguir bem na prova. Se ele não te responder, o que que acontece? Você não sabe qual é a próxima pergunta que você tem que fazer, você não sabe para onde você vai direcionar o seu exame físico, você não sabe que exame complementar que você vai ter que pedir. Uma anamnese que não dá certo, ela estraga a estação inteira de vocês, gente. Então, ela tem uma importância enorme se a estação tiver que ter uma anamnese, tá bom? Bom, dali, então, a gente já foi para os nossos hábitos do nosso paciente, então, tenham essa dica. Além de hábitos tóxicos, mais que a gente pode perguntar para o nosso paciente? Hábitos de sono, hábitos de alimentação, atividade física, estresse também podem entrar aqui na clínica médica sem nenhum problema. Depois disso, para onde nós vamos, então? Vamos para o exame físico, se a estação assim o permitir. Se a estação não tem a mensagem dizendo não é necessário realizar o exame físico, então irei realizar o exame físico, tá bom? Como é que eu começo isso? Sempre pedindo permissão para o nosso paciente. Dona Lara, a senhora me permite, por favor, realizar o seu exame físico? Sim, doutora, eu permito. Depois que o paciente permite, então a gente fala, bom, gostaria de lavar minhas mãos, colocar as luvas, solicitar auxiliar de enfermagem. Quando eu tenho que solicitar a presença do auxiliar de enfermagem? Toda estação eu preciso? Não, é uma estação que fez ali na anamnese pensar em tocar os órgãos sexuais deles. Na mulher, os seios genitais, né? Os seios, a vulva, a vagina ou ânus, e no homem, o ânus ou pênis. Então, ali na história, ele falou, doutor, eu vim que eu tô com uma lesão no pênis, você já sabe, pô, vou querer examinar esse pênis, então, quero uma endoscopia. Aí, você precisa de um auxiliar. Doutor, eu vim porque tem 3 dias que eu não consigo defecar, minha barriga tá doendo muito. Pô, quero fazer um toque retal nesse cara, então. Vou pedir a presença do auxiliar de enfermagem. Doutor, eu vim porque não vai ser comum, né, mas digamos, sei lá, na ginecologia, saiu um caroço aqui na minha mama, você tá pensando, vou ação. Então, ali você vai solicitar a presença do auxiliar de enfermagem também. Bom, tendo em conta isso, ali você parte para a solicitação do seu exame físico. Gente, dica importante. Se vocês falarem, eu gostaria do exame físico, você ganha o impresso? Você ganha ponto? Na maioria das estações, sim. Você vai ganhar um impresso com tudo do exame físico e na maioria das estações você vai pontuar lá no PEC. Evelyn, vou falar só assim, então. Não vou falar aquele de jeito lá que eu vejo várias pessoas falando, de falar todos os sinais vitais, de falar por aparatos. Não vou falar assim porque eu quero ganhar tempo. Posso fazer isso? Pode. Qual que é o grande problema? Porque eu, Evelyn, não recomendo isso. Porque existem 2 estações que, quando cai para você destrinchar o exame físico, geral tira nota muito baixa nelas, e não existe recurso no mundo que eu consiga fazer, uma vez que você está com o impresso na mão e que você se dê conta que você está dentro dela. As estações são de trauma e as estações de obstetrícia em que eles pedem para você descrever isso. Inclusive, já aconteceu até na clínica médica também. O que acontece? Quando cai para você descrever o exame físico, se você não descreve, você só falou o exame físico, você ganha filipeta, e mesmo que você peça depois, você não tem como pontuar por pedir, você ganha ponto por interpretar. Então, eu sempre recomendo que todo mundo peça da forma mais completa possível sempre. Por quê? Ah, não, mas é só eu decorar que quando for trauma, eu peço desse jeito. Mas lembra que você vai estar muito nervoso? Lembra que você provavelmente vai estar muito ansioso? Lembra que a chance de você esquecer algo naquele dia é enorme? Então, por que que a gente vai arriscar? E se a gente treinar da forma mais completa assim, se você cair nessa estação, você está preparado. E se você não cair nela, você também está preparado. Porque você não pede ponto em descrever o exame físico. E a descrição do exame físico, que por mais que ela seja larga, é um tempo que você coloca, ela não é ator dependente. Então, você não tem que se preocupar se alguém está entendendo o que você está falando ali daquela sala. Você pode falar muito rápido. Por quê? A única coisa que o chefe de estação vai fazer é estender a mão e te dar a filipeta inteira. Então, recomendo fortemente que vocês sempre destrinchem, tragam isso de forma grande. Evelyn, mas eu tenho que falar por todos os aparatos de forma grande? Não, só tem que abrir mesmo o exame no motivo de consulta. Vou exemplificar para vocês. Então, pegando esse exemplo ainda que eu dei ali, Lara, que veio hoje por dor de barriga, né, e diarreia. Então, o que eu vou falar ali na hora do exame físico? Bom, então, ela já autorizou o exame físico, já
pedir a presença do auxiliar de enfermagem, caso eu pensei em pedir o tato retal aqui para ela, falei que ia lavar as mãos e colocar as luvas. Então, nesse caso, gostaria de solicitar o exame físico do meu paciente, quero os sinais vitais, pressão arterial, frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação de oxigênio, tempo de enchimento capilar, temperatura axilar. Gostaria de uma ectoscopia a nível cefalocaudal, observando o pé, quero exame neurológico, quero exame respiratório, abdominal, inspeção, auscultação, percussão, palpação superficial profunda, buscando pontos dolorosos, sinais de ascites, exame dos genitais, um tato retal e exame de membros. Então, eu falei tudo. Eu falei exame neurológico, falei ectoscopia, exame respiratório, exame de membros, pedi o tato retal da paciente, mas onde foi que eu abri ali? Foi no exame abdominal. Auscultação, percussão, palpação superficial e profunda, buscando pontos dolorosos, sinais de ascite. Falei de forma super rápida, mas onde eu abri é no motivo de consulta. Se o motivo respiratório, o exame abdominal era só eu verbalizar. Exame abdominal e no respiratório eu quero falar, inspeção, auscultação, percussão, palpação. Então, a gente abre no motivo de consulta, tá bom? Então, é lesão de pele. Então, na ictoscopia que eu vou prestar atenção, os outros eu só vou falar de forma rápida, não custa muito tempo. E isso é um treino que vocês podem fazer. Hoje eu não consegui ninguém para treinar comigo. Então, eu tiro um tempo para me olhar no espelho fazendo isso, verbalizar isso dirigindo, verbalizo isso tomando banho, posso falar muito rápido. E se não me pontuarem, Evelyn, porque eu falei rápido demais, a gente entra com recurso porque tá lá, ó, no minuto 3 segundos 7, eu falei ectoscopia. E a pessoa tem que te dar o ponto, porque tá escrito lá, tá escrito, não tá verbalizado, tá nítido no vídeo, tá bom? Bom, pediu o exame físico, o que eu falei agora? Vocês vão receber a filipeta e vocês têm que ler e interpretar. Mais uma vez, não vale ponto por ler em voz alta. Leu em voz alta, mais um ponto. Leu em voz baixa, 0 pontos. Bom, não existe isso. Eu recomendo fortemente que vocês façam isso. Por quê? Porque a gente tem que ler e interpretar. Não basta bater o olho e só dizer o que está alterado também. A gente lê o que está alterado e a gente verbaliza alterado e a gente lê o que está normal e fala está normal. E o que estiver alterado, tiver um nome, a gente vai falar. Frequência respiratória 22, taquipneia, alterado, temperatura 36,5, normal. Então, taquipneia de um nome, não basta só falar alterado, porque pode ser alterado para cima ou para baixo, tá bom? Temperatura também, é hipotermia, é febre, o que que é? Então, se tem um nome aquilo, você tem que dizer o que é. Massa palpável abaixo do rebordo costal direito. O que é isso? Possível hepatomegália, alterado. Então, você tem que verbalizar se isso tem um nome, o que é, e se está normal ou se é alterado. Eu posso falar, possível hepatomegália. É normal ou é alterado? Isso é alterado, tá? Bom, depois de ver esses exames, depois da anamnese, vocês com certeza vão ter um direcionamento muito grande de que exames vocês vão solicitar, e também lá está escrito o que vocês têm na unidade. Está escrito que eu tenho exame de laboratório, pedi exame de laboratório. Estava escrito lá, raio-x, tomografia e ultrassonografia. E agora, estou em o que eu peço? Os 3. Está escrito que tem 3? Vou pedir os 3, a menos que esteja escrito que você tem limite de solicitação de exames. Se tiver escrito que tem limite de solicitação de exames, aí você vai parar uns segundos e vai pensar qual que é o mais importante aqui. Se não tem limite, galera, vocês vão pedir tudo, porque se tá lá, eu vou usar. É esse o pensamento que vocês têm que ter, desde que não tenha limite, tá bom? Então, pede sem medo. Tem apoio da equipe de cirurgia. Vou solicitar um cirurgião aqui também, por mais que eu falei, nossa, nem parece tão grave, tá escrito lá, peça, tá bom? O que eu quero que vocês tenham na mente. O INEP, ele é uma banca examinadora, mão de vaca. Eu quero que vocês vão para a prova com esse sentimento. Essa galera aqui tá economizando. Eles não estão pegando o recurso que eu tô dando para eles de R$ 4.000 aqui para fazer a minha prova e dessa galera que toda aqui e tá investindo. Não, eles querem dinheiro para eles. Então, eles economizam ao máximo para fazer essa prova, gente. A ponto de uma prova que custa mais de R$ 4.000 ter uma folha impressa frente e verso. Qual a dificuldade de imprimir 2 impressos? Não tem. Então, frente e verso tem que sempre virar a folhinha, tá bom? Então, pensem nisso. Eles são muquirana, são mão fechada, vai ser o recurso mais econômico. Tem câmeras, as pessoas filmam vocês com a câmera do celular, cada um tem uma qualidade de áudio pior que a outra, uma qualidade de vídeo pior que a outra. Então, tenham isso em mente. Então, se ele gastou tinta de impressora para escrever que tem um cirurgião lá, você está numa estação de clínica, está escrito que tem um cirurgião, você vai pedir o cirurgião, por mais que você esteja na clínica, porque você tem que ir com esse pensamento, que se ele investiu,
Tem que usar. Na minha sala, Evelyn, tem uma folhinha de papel, um guardanapo aqui. Será que isso é um lenço para oferecer para o meu paciente? Que é um lenço de papel? Ofereça para o seu paciente. Gastaram dinheiro colocando isso daqui dentro da minha sala, então eu vou usar, tá bom? Olhem o que vocês têm. Bom, dali vocês vão ter um direcionamento para exames complementares, que isso não tem um esqueleto, então vocês têm que ver o que tem, o que vocês pensaram. Olhem o que vocês têm ali na superfície da mesa, né? Por exemplo, tem um esfingo, fala, do nada tem um esfingo aqui, em outra sala não tinha. Vou usar, peça um esfingo, quero medir pressão arterial, quero fazer uma prova do laço, vai achar uma utilidade para aquilo. E depois ali você tem que partir para o seu diagnóstico, né? Lembrando, toda estação tem um diagnóstico, gente, então tem que verbalizar o diagnóstico sempre. Verbalizei meu diagnóstico, vou partir para minha conduta terapêutica do meu paciente, seja ela internação, seja ela ambulatorial, isso tem que ser muito claro. Vou internar você, você vai para casa, não tem necessidade de estar internado, você vai ficar internado, mas você vai para UTI, você vai ficar internado, mas não vai ser aqui, você tem que ir para uma maior complexidade. Então, tudo isso tem que estar muito claro, tem que ser verbalizado. Bom, e se for para casa, não esqueçam, né? Condutas, pautas de alarme. Ó, mas se acontecer isso e isso, você volta imediatamente, você busca o seu segmento lá na atenção primária, seu médico do posto. Se for para casa, com que medicação que ele vai? O INEP ainda não tem tido o costume de cobrar doses. Então, com base, você falar analgésico, antitérmico, antibiótico, terapia, tem sido suficiente. Menos quando é internação. Quando é internação, eles já cobraram, sim, o nome da droga, não dose, e nem tempo de aplicação, tá? Bom, estejam atentos também para uma outra coisa, que é a notificação. Por mais que a notificação seja algo mais comum da medicina da família e comunidade, ela já apareceu, já esteve dando as caras em outras estações, como, por exemplo, na pediatria, na ginecologia, a gente já encontrou. Para ela cair ali na clínica médica, que também tem infecto, é um pulinho e faz parte também. Por mais que você seja clínico, tá numa UPA, caiu um caso de dengue ali, a gente tem que fazer a notificação na UPA também, né? Então, estejam atentos a isso. Bom, gente, de esqueleto, de clínica médica, essa é a parte principal, né, que eu quero que vocês tenham. Eu quero que vocês tenham em conta que as estações de clínica médica é mais secão, então não tem tanta preocupação com o sentimento do paciente, se ele entender o que eu falei, perguntem por dúvidas, dúvidas sim, perguntem, porque às vezes isso libera o checklist bônus, então às vezes ele tem uma dúvida e você responde ela corretamente na pontuação, mas não existe tanta apoio emocional, aquele pertinho ali, não tem tanta preocupação com isso. Isso a gente vai encontrar em outras estações, tá bem? Não sei se ficou alguma dúvida sobre o esqueleto, se vocês querem perguntar alguma coisa. E da Lúcia, já vou liberar seu acesso. Exame físico direcionado para a questão principal. Isso mesmo, Carlos. Alguém quer perguntar algo? Não? Então, tá bom. Eu vou só liberar aqui a conta grátis da pessoa que pediu. E eu vou precisar de um voluntário para a gente fazer uma estaçãozinha aqui de clínica médica. Estação tranquila. Ó, Vitor já colocou que ele quer fazer. Perfeito. Richard, sim, vai ficar gravado. Estaçãozinha tranquila da clínica médica, um tema de bastante relevância para a gente treinar. Não tem problema, Vitor, tá sem câmera. Eu só preciso saber se você já tem uma conta no Pense, se você não tem, eu ativo uma conta grátis para você. E preciso que se você. Ah, você tem, perfeito. E você sabe compartilhar a tela? Que eu só vou precisar que comparta a tela. Perfeito. Bom, eu já vou te mandar o link, deixa eu só ativar a conta grátis da companheira aqui. Prontinho, doutora. Tá ativada. Deixa eu pegar aqui a estação para a gente fazer, então. Boa tarde, doutora. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Achar ela Deu aqui. certo de compartilhar a tela? Deu, já tô vendo. Você quer que eu mande o código ou o link? Manda o código aqui, pode ser, o código mesmo. Tá, eu vou mandar aqui no chat o código e vou mandar o link para quem quiser também. A gente pode entrar quantas pessoas quiserem, tá bom? Na estação não tem problema, fica os nomezinhos ali do lado. E quem ainda não tem a conta, igual a doutora da Lucy pediu, a gente está liberando aqui para vocês, tá bom?
Prontinho. Bom, então o doutor agora consegue ver o número 1 na porta, lá no dia da realização da prova de vocês, gente. Não sei se alguém já conversou com vocês sobre isso, mas como que funciona? Um esquema de cores que eles separam os candidatos. Então, tem a cor verde, a cor amarela, a cor laranja, a cor rosa, se não me engano, acho que tinha a cor vermelha também. E esse esquema de cores, como é que funciona? Quando você chega lá, que você dá o seu RG na porta de entrada, para você poder estar lá dentro, né? Ele já sabe qual é a sua cor. Aí ali ele anota que você foi fazer a prova, ele pega a sua bolsa, né, seus pertences, só pode ficar com item de alimentação e hidratação, lembrando que garrafinha de água em material transparente, sem rótulo, e os alimentos também tem que estar numa bolsa plástica transparente. Evelyn, não tenho bolsa plástica transparente agora, consiga uma. Porque lá no dia eles dão também, né? Então, digamos, comprei um Kit Kat, quero comer um chocolatinho lá. Eu posso entrar com a embalagem do Kit Kat? Não. Tem que tirar o Kit Kat, tem que colocar numa embalagem plástica. Por que que eu digo levem a de vocês? Eu fiz a segunda fase 2 vezes, gente. A primeira vez eu fiz em Curitiba e a segunda eu fiz em Uberlândia. A primeira vez que eu fiz, lá em Curitiba é um número alto de pessoas, né? Eu não sabia disso, que eu tinha que levar até os alimentos na embalagem plástica, e eles estavam dando, só que acabou as embalagens em um determinado momento, porque algumas pessoas levaram muitos lanches, né? E eles não estavam preparados para isso. O que aconteceu? Alguns candidatos ficaram sem alimentação, porque não foi permitido entrar com alimentação sem ser no envolto plástico transparente. Então, o candidato não tinha, eles não tinham para oferecer, a pessoa teve que ficar horas lá dentro com fome, sem nada. Então, eu recomendo fortemente que vocês comprem essas embalagens transparentes no mercado. Sabe até quando você vai pegar fruta, que tem aquele saquinho transparente? Pode ser um daquele lá que coloca laranja, maçã, totalmente transparente, e você pode levar, já vai para a prova com aquilo pronto. E alguém perguntou algo, qual dica você daria para economizar tempo? Minha anamnese estou conseguindo fazer bem, mas toma muito meu tempo, prejudicando meu diagnóstico e tratamento. Importantíssimo, Paulo. A anamnese tem que durar no máximo 4 minutos. Te recomendo fazer perguntas em blocos, sempre blocos de 3, no máximo 4, e sempre respeitando o tempo do autor, né? Que a gente conversou aqui. E você ter uma anamnese mais direcionada, não tentar perguntar tudo para todo paciente. Então, o paciente que vem com unha encravada, por exemplo, ai, doutor, eu vim porque a minha unha do pé tá doendo muito, lá você fez ectoscopia, viu que é uma unha encravada, aí do nada você começa a perguntar, mas você teve alguma crise convulsiva também? Gente, não tem nenhuma relação isso, né? Então a gente tem que pensar, perdeu sensibilidade do membro, sentiu algum latejamento, tá saindo alguma secreção daí, é a primeira vez que isso acontece, então tem que ter uma anamnese um pouquinho mais direcionada, que isso ajuda a gente a ter uma linha de raciocínio mais fácil. Tá bom? Talvez isso ajude, Paula, e tentar juntar aquilo que eu falei que eu fazia também, né? Juntar o antecedente pessoal com o familiar, que ali poupa bastante tempo também. Bom, gente, e aí depois que eles separam vocês no esquema de cores, né, então eles guardam a bolsa pelo esquema de cores, em Curitiba, juntaram todo mundo, independente da cor, no mesmo auditório, quando eu fiz isso em 2022/2, né, então ficava todo mundo no auditório enorme, independente da cor, mas quando eu fiz em Uberlândia, não, eles separavam a gente no esquema de cor, em cadeiras separadas, tá bom? E depois eles iam chamando para fazer pelo esquema de cor também. E ali depois, eles vão chamando, né, a gente em Curitiba foi bem aleatório, tudo foi muito aleatório lá. No primeiro dia, eles chamaram por ordem alfabética, e no segundo dia, a coordenadoras lá, né, do evento, vinham pegando, assim, chamando você, 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 e apontando e mandando a gente descer para fazer a prova. Então, foi totalmente aleatório. Lá em Uberlândia foi pelo esquema de cores, mas eles chamavam por fileira. Então, essa fileira, vem não tenho conta. E aí eles iam chamando para a gente ir fazer a prova. Vandrés, não sei como pronunciar seu nome, desculpa, acho que é Andressa só. Manda para mim o seu nome e o seu Gmail, que eu libero o seu acesso, tá bom? Bom, e aí depois que eles chamam vocês para irem fazer a prova, né, então eles colocam vários candidatos num corredor. Como que é esse corredor, gente? Geralmente as provas são feitas na Santa Casa da cidade, que foi escolhida, né, para fazer a prova. Então, eu fiz na Santa Casa lá de Curitiba, na Santa Casa da UFO também, da Federal de Uberlândia, Federal de Uberlândia, perdão, de Uberlândia, e eles colocam a gente no corredor onde tem as consultas mesmo, de consultórios. E dentro desse corredor, né, ficam as portinhas dos consultórios, e na porta de cada porta eles colocam um número.
Tô abrindo aqui o Pense para cadastrar, doutora. Tem um número, e são esses números que vocês estão vendo aí. Então, tá número 1, o que significa isso? Que provavelmente essa é uma estação de clínica médica do primeiro dia, né? Então, do sábado. No segundo dia vai ser a porta número 6 de clínica médica. Lembrando que, historicamente, isso tem acontecido, não quer dizer que vai permanecer assim, né? Porque na última edição a banca já mudou, né? A de gineco com obstetrícia, isso já chama muito a nossa atenção, que a qualquer momento eles podem mudar todo o esquema. E uma vez que mude todo o esquema, a gente tem que estar preparado para isso. Então, nunca ir tão confiado lá para o dia da prova, tá bom? Já ir atrás, porque a FGV é conhecida por ser uma banca muito rígida, então a gente já tem que estar espertinho com eles. Doutora, eu liberei seu acesso, tenta entrar agora no link, vai dar certo. Bom, não vamos mais. Eu vou te mandar o link, doutora, e da luz, que talvez não esteja dando certo, porque está entrando no link da aula primeiro. Bom, vamos lá começar, então. Daqui a pouco a gente fala mais dos acessos aqui. Deixa eu só fechar as outras abas. Bom, preparado, doutor? Tô preparado, bora. Pronto. Você está conectado com o Vitor Hugo. Deixa eu só te O achar. áudio tá saindo bom aí? Oi? O áudio tá saindo bom aí? Tá sim, tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Tá. Vamos lá, então, iniciar. Vitor Hugo Bernardo Souza. Atenção primária, laboratório, análise clínica, eletro. Você atende um homem preto e hipertenso, tratamento com enalapril 20 mg por dia, hidroclorotiazida 25 mg por dia, que retorna com queijo de pressão elevada. Na consulta anterior foram solicitados exames complementares, mas você não retornou, tá? Na amnésia, 20 mg. Tá. Boa tarde, meu nome é Vitor Hugo, eu sou o médico responsável pelo seu atendimento. Eu gostaria de saber o seu nome, a sua idade, seu estado civil, sua profissão e sua procedência. Olá, doutor. Eu sou o João, tenho 47 anos e sou operador de caixa de supermercado. João, seja bem-vindo aqui à unidade básica de saúde. Eu gostaria de saber o motivo da consulta. Doutor, eu comecei a ter muita tosse, pensei que poderia ser uma virose, mas essa tosse não passa, doutor. Ah, sim. Há quanto tempo você está com essa tosse? Essa tosse, ela é seca ou produtiva? Tem umas semanas já que eu tô com essa tosse. Tá. E não, é uma tosse bem seca, tá? Não tem secreção, não. Ah, sim, tá. Essa tosse, qual que é a progressão dela? Ela vem piorando, vem melhorando? Tem fator de melhora e fator de piora? Não consta no script. Você fez uso de medicação para essa tosse? Sim, obteve melhora? Não consta no script. Tá. Além dessa tosse, você teve falta de ar, dor torácica? Não, doutor. Você teve dor de cabeça? Você teve perda no nível de consciência, alteração do nível de consciência? Não consta no script. Você teve náuseas e vômitos? Não consta no script. Você iniciou algum uso de alguma medicação recente? Não consta no script. Certo. Você tem alguma comorbidade, faz uso de alguma medicação de uso contínuo? Você tem hipertensão, diabetes, faz uso de alguma medicação de uso contínuo e tem alergias? Doutor, eu tenho pressão alta há 6 meses, até trouxe umas medidas de pressão que o médico pediu para eu fazer em casa e anotar. O senhor quer olhar? Sim, quero sim. Pode me liberar, por favor. Eu tomo enalapril, tomo hidroclorotiazida, mas alergias eu desconheço, doutor. Tá, você está fazendo o uso correto das suas medicações? Está tendo uma boa adequação a eles? Não consta. Tá. Você já fez alguma cirurgia? Ficou internado recentemente ou usou antibiótico recentemente? Nunca fiz nenhuma cirurgia, as outras perguntas não constam no script. Tá. Você faz uso de algum tipo de bebida alcoólica, fuma algum tipo de cigarro ou usa alguma droga ilícita? Não, doutor. Não fumo, não uso droga, e assim, eu gosto de tomar uma cervejinha de final de semana, né? Ah, sei, sim. Você pratica atividade física? Como que tá a sua alimentação e você bebe bastante água? Eu não faço atividade física por falta de tempo. Minha alimentação eu acho que não é muito boa, não. Eu sou chegado num salzinho, sabe? Também gosto de bastante doce, refrigerante. Ingesta de água não consta no script. Sei. Como que é o seu sono? Seu sono é bom, regular?
Doutor, eu durmo umas 5 horas por noite, mais ou menos. Tá. Você passa muito estresse diariamente? Tem algum fator de estresse? Não consta no script. Tá. Antecedentes familiares. Alguém em casa tem hipertensão, diabetes, da sua família tem hipertensão, diabetes ou algum tipo de câncer? Doutor, a minha mãe é diabética e hipertensa, o meu pai é hipertenso, inclusive teve um infarto do coração, né? E a minha irmã mais velha, ela é diabética e hipertensa. Antecedentes de câncer não consta no script. Tá. O seu caderneta vacinal está atualizado, inclusive para influenza, Covid-19 e pneumocócica? Não consta no script. Você tem vida sexual ativa, com parceiro múltiplo ou único e faz uso de preservativos? Não consta no Já script. teve algum IST? Não consta no script. Tá. Você teve manchas pela pele, você teve náuseas, vômito ou febre? Não consta no script. Tá bom. Eu vou pedir permissão para você para mim realizar o exame físico, posso? Pode sim, doutor. Tá. Eu vou me lavar, higienizar, vou lavar as minhas mãos, secar, aquecer minhas mãos, colocar luvas, vou me paramentar, peço um acompanhante na sala também, um técnico de enfermagem para nos acompanhar. Eu vou solicitar alguns exames físicos. Eu quero exame neurológico, exame cardiovascular, respiratório, abdominal, inspeção, palpação, percussão e ausculta. Solicito o exame físico geral, sinais vitais, pressão arterial, em duas medições, em ortostase dorsal e normal, frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura e saturação. Solicito ectoscopia de membros também e ectoscopia de peles e mucosa. Mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Tá, a gente vê aqui que no primeiro dia a sua pressão estava irregular, tá? Estava elevada, no segundo dia elevada, terceiro dia também elevada, quarto dia também. A sua pressão não está controlada, tá? Você tem uma hipertensão mal controlada, tá bom? Tá, solicitar exames complementares. Tá, eu vou solicitar alguns exames complementares. Eu solicito um eletrocardiograma de 12 derivações. Eu quero um hemograma completo com leucograma e plaquetograma. Solicito ureia, creatinina, sódio, potássio. Eu quero glicemia capilar e glicemia de jejum, LDL, HDL, colesterol total e isso aí. Mais alguma coisa? Não consta, não, só isso mesmo. Tá. O eletrocardiograma, a gente vê aqui que você tem alteração de repolarização ventricular secundária à sobrecarga ventricular esquerda. Então, seu João, você está com uma sobrecarga ventricular esquerda, tá? Provavelmente por causa da sua hipertensão arterial mal controlada, tá? E no seu exame físico aqui, eu vejo as aferições que você está com pressão de 176, 170. Você tem uma hipertensão arterial, grau 2, tá? O estágio 2, e mal controlada, tá bom? Sua frequência cardíaca está normal, sua respiração normal, temperatura normal, sua saturação está normal. O seu IMC, você está com sobrepeso e sua frequência abdominal também está elevada, tá? Você está em bom estado geral, FeV cianótico, sem alteração, respiratório, cardiovascular, abdominal e extremidade, está tudo sem alterações, tá? Nesse momento, eu técnico... Tá. Eu peço que o paciente fique sentado, solicito um esfigmomanômetro, um estetoscópio também. Eu vou passar o esfigmomanômetro no braço esquerdo do paciente. Doutor, eu Oi. tenho que descruzar as pernas? Sim, você tem que descruzar as pernas, peço que o paciente fique tranquilo, tá? Espero 5 a 10 minutos para mim fazer a medição. E eu vou insuflar o manguito no braço esquerdo do paciente, e vou fazer a ausculta até eu parar a ausculta. Quando eu não tiver conseguindo auscultar mais, eu vou insuflar 30 milímetros de mercúrio a mais, e vou desinflar e terminar de fazer a medição da pressão arterial. Tá, olha, provavelmente a sua tosse é por causa da sua medicação, tá? Porque o enalapril, como ele é um IECA, ele tem efeito colateral que é a tosse. Então, eu vou suspender o seu enalapril, vou entrar com losartana, que é um BRA, bloqueador de receptor de angiotensina, tá bom? Você tem que realizar atividade física, melhorar a sua alimentação,
melhorar a sua ingesta hídrica. Você está com hipertensão estágio 2 mal controlada. Vou marcar retorno laboratorial para você, tá? Você tem alguma dúvida? Não, doutor, por agora não. Tá. Tá bom, então. Então, você vai melhorar a ingesta hídrica, melhorar a alimentação, perder peso, realizar exercício físico. Vou suspender o seu IECA, vou passar um losartana. Provavelmente você está com uma tosse por causa da medicação, certo? E você, no eletrocardiograma, a gente vê também uma sobrecarga ventricular por causa da pressão arterial elevada, tá? E o laboratório seu, o hemograma está sem alteração, a sua glicemia também está elevada, tá? A gente vai fazer uma medição da sua glicemia, ela está elevada, glicemia capilar, não, tá elevada. Sódio, potássio sem alteração e laboratório 2. O seu colesterol está elevado também. Vamos perder peso, vou entrar com estatinas também, tá? A gente vai melhorar a sua alimentação, aumentar a ingesta de fibras, diminuir a ingesta de gorduras, de alimentos calóricos. Tá. Certo. Você tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Não, doutor. Tá, eu vou marcar retorno para você, tá? A gente vai fazer o acompanhamento aqui na UBS também, certo? E qualquer coisa que precisar pode retornar e eu me despeço da estação. Fim de estação. Vamos lá. Muito bem, hein? Parabéns, doutor. Tá arrasando. Bom, sobe a tela até o início, por favor, da estação. Vamos agora fazer a leitura juntos, tá bom? Bom, vamos lá, gente. Estação de hipertensão arterial sistêmica, que já caiu no próprio Revalida-INEP, na edição, né, de 2023.1, ou seja, a primeira prova do ano de 2023, uma estaçãozinha de procedimentos, né? Então, onde nós tínhamos que realizar o procedimento, que era simular a toma da pressão arterial no ator, tá bom? Então, cenário de atuação, local de atuação, atenção primária, unidade básica de saúde. A unidade possui a seguinte infraestrutura: um laboratório de análises clínicas e eletrocardiograma. O doutor prestou muita atenção e se deu conta que tinha que pedir os dois e pediu os dois. Perfeito. Descrição do caso: você atende um homem preto, hipertenso, em tratamento com enalapril 20 mg dias e hidroclorotiazida 25 mg dias, que retorna com queixa de pressão elevada. Na consulta anterior foram solicitados exames complementares, mas o paciente não retornou na data agendada. Aí aqui tinha uma mensagem: atenção, caso julgue necessário realizar o exame físico, verbalize. O paciente simulado não deverá ser tocado. Nossa, Evelyn, mas lá caiu para eu simular, e aí, como é que eu faço quando acontece isso? Você falou que não é para eu tocar, mas lá no outro card falou que é para eu tocar, e agora? A gente pede permissão, gente. Então, se tem essa mensagem que está escrito isso, e depois está escrito lá, para você simular que você está tomando a pressão arterial na pessoa, ou esse exemplo aqui, o que a gente fala para o nosso ator? Tudo bem eu te tocar? Eu posso tocar em você? Então, a gente pergunta antes para não levar nenhum gritão lá dentro da prova, tá bom? Tarefas: anamnese do paciente, solicitar e interpretar exame físico, verbalizar os passos de uma correta aferição da pressão arterial, solicitar e interpretar exames pertinentes ao caso, estabelecer e comunicar hipótese diagnóstica, propor uma conduta terapêutica, propor a conduta do paciente. Atenção, você tinha que fazer as tarefas nessa sequência, né? Então, se saísse da sequência, deixava de pontuar. Bom, do meu script, doutor, você perguntou tudo, não ficou nada de fora, você fez uma ótima anamnese, super bem direcionada. De impressos também, você pegou todos os impressos, não ficou nada de fora. Vamos agora falar do seu PEP, tá bom? Tá. Então, vamos lá e ponto a ponto. Pode apresentação. Abaixar. Oi? Não, só estou mostrando aqui para o pessoal também, abaixando aqui. Pode falar. Apresentação. Então, se identificou e cumprimentou o paciente, perfeito. Perguntou algum dado de identificação dele. Então, percebam, podia ser qualquer um desses que está dentro do parênteses, podia ser o nome, a idade, o estado civil, a profissão e ou a naturalidade. Então, qualquer um desses, só falasse qual a sua idade, você já pontuava, tá bom?
Pergunta sintomas relacionados à queixa principal. Aqui acabou não perguntando todos, então varia ponto: dor torácica, febre, expectoração, dispneia, sintomas relacionados à doença do refluxo gastroesofágico, né, a pirose, epigastralgia. Pensando ali, então, nessa tosse, poderia ser por isso, podia estar relacionado à alimentação dele, e manifestações de vias superiores, como coriza, secreção pós-nasal. Bom, item 3, pergunta sobre desencadeantes, agravantes e atenuantes da hipertensão arterial sistêmica e de síndrome metabólica. Então, perguntou se ele consumia bebida alcoólica, se ele fumava, como era o sono, atividade física, alimentação, perguntou a todos. Solicitou exame físico geral, perfeito. Aí aqui sobre a técnica de aferição, né? Então, no dia lá, eu fiz essa prova, né? Como eu falei para você, eu fiz duas, eu fiz 2022/2 e fiz essa de 2023/1. O que aconteceu? Então, a gente tinha lá, o ator era um homem negro, mesmo que foi contratado em todas as salas, né? Ele estava lá sentado e ele estava de pernas cruzadas. Como a gente está aqui online, é um pouco mais difícil, né? Por isso que eu falei para você, eu preciso descruzar as pernas, mas no dia nós tínhamos que ter essa sensibilidade de que o paciente estava com a perna cruzada e pedir que ele, por favor, descruze as pernas e se sente na cadeira encostando as costas ali no assento, porque ele estava bem na pontinha da cadeira, né? Assim, para frente com as pernas cruzadas. Então a gente arrumava a postura dele para ele ficar mais relaxado e as pernas descruzadas, tá bom? Então, a gente tinha que falar do posicionamento apropriado do manguito, colocar, naquele momento que a gente pedia permissão, falava, licença, posso tocar no senhor, posso colocar, e ali, com a permissão do ator, a gente sim colocava o manguito. Também estava escrito lá no seu impresso que você não tinha que realmente medir a pressão arterial dele, até porque já tinha um valor ali que cada pessoa que medisse ia encontrar um valor diferente. Então, só tinha que demonstrar como era, então a gente fechava o manguito, né, começava a insuflar, mas não precisava fazer tudo, vinha ali com o estetoscópio também. Só que uma coisa que faltou para você é falar do método palpatório. Então, lembra que primeiro a gente vai procurar o pulso ali daquele paciente, e ali depois a gente começa a insuflar o manguito e a gente para quando? Quando a gente para de sentir o pulso do nosso paciente. Ali a gente começa a desinsuflar. Então, você falou da mensuração pelo método sistólico-diastólico, mas esqueceu do método palpatório, por isso que não falou as 4 etapas, aí parcial. Solicitou exames laboratoriais, dos que estão aqui, você pediu o hemograma e a glicose, então faltou lipidograma, creatinina, sódio, potássio, que ali você pediu colesterol, né, mas esqueceu de falar do lipidograma. Não vai fazer o lipidograma. A medição da PA está na mão direita ou esquerda. No dia, a gente podia fazer em qualquer um, na verdade, que pontuava, mas é sempre preferencial da gente fazer no braço esquerdo, tá bom? Bom, solicita análise de eletrocardiograma, perfeito. Perceba que aqui ele nem cobrou você falar que era de 12 derivações. Só que falar com o eletrocardiograma, o candidato já conseguia a pontuação e você analisou os achados, perfeito. Mas eu sempre recomendo, falem as derivações, tá bom? Interpretou o exame trazido, né, a medição da pressão arterial em casa que o paciente fez e falou que estava uma hipertensão sem controle. Falou que essa tosse era associada ao uso do enalapril e confirmou o diagnóstico de hipertensão arterial descompensada. Falou para o paciente reduzir o peso, não falou para ele diminuir o sódio da dieta. Lembra que ele te falou? Verdade. Chegado num salzinho, hein? É verdade. Então, vamos diminuir esse sal. Ele falou da redução da ingesta de álcool dele, por mais que ele falou, eu só bebo no final de semana, mas ele já tem uma hipertensão descontrolada, né? Então, a gente tem que tirar todos os fatores dele, mas falou da atividade física. Então, falou 2 aqui, conseguiu pontuar. Prescreveu, né? Dali da gente entrar com a troca da medicação do paciente e suspendeu o enalapril, então fez a troca do IECA pelo ARA, perfeito, e suspendeu o enalapril, e fez a execução das tarefas na ordem determinada, ou seja, uma vez que você saiu ali da sua anamnese, você foi para o exame físico, depois falou da pressão arterial, verbalizou os exames, interpretou, deu hipótese diagnóstica, deu conduta, e até parou ali no final. Uma estação como essa, por exemplo, você, no 9 minutos e 30 segundos, você falou, encerro a estação, né, me despeço, alguma coisa assim. Foi, Uma estação como essa, que tem ordem de tarefas, o que a gente tem que pensar? Bom, você, com certeza você teve uma sensação, ao realizar essa estação, que você estava indo bem. Ao terminar ela, te deu essa sensação, porque você não se sentiu perdido lá dentro, você conseguiu dar um segmento para ela e ainda conseguiu terminar. Então, você sente que você está indo bem. Numa estação que você sente que você foi super bem e tem essa menção, tem que seguir a ordem, vale a pena, sim, se calar um pouquinho antes, né? Ó, deu muito tempo que eu tô lá calado, você fala, será que eu tô indo tão bem assim mesmo, né? Tem que surgir essa duvidazinha.
Mas uma estação que você acha que foi mais ou menos, que você, meu Deus, fiquei perdido o tempo todo, e aí você se silencia, tá passando o tempo e você não fala nada, provavelmente tem alguma coisa errada. Então aí vale ir falando alguma coisa a mais, tá bom? O que eu quero que vocês tenham em mente também, gente, que cada segundo de prova, ele foi pago. Vocês pagaram por estar lá, vocês pagaram por cada segundo daquela prova. Então, cada segundo que vocês estão em silêncio, a imagem que eu quero que vocês tenham é vocês rasgando notas de R$ 100 e tacando fogo nelas, porque é exatamente isso que está acontecendo, tá bom? Então, não façam isso. Aproveitem todo o tempo. No seu caso, ali foi uma particularidade, porque realmente você tinha ido muito bem, igualmente faltou algumas coisas, então aqueles 30 segundos de silêncio podia ter lembrado da redução de consumo de álcool, da redução Verdade. do âmbito, tá bom? Bom, doutor, parabéns mais uma vez, você foi super bem na estação. Ficou alguma dúvida? Não, tá tudo certo. Eu gostaria de saber, por exemplo, assim, só uma dica que eu queria saber. Eu sempre, geralmente, quando eu faço a estação, eu tento fazer a anamnese com 5 minutos. Você acha que é muito tempo? Eu recomendo que Por exemplo, assim, não fazer ela em 5 minutos. Em até 5 minutos de estação, eu fazer ela, entendeu? Aham, sim. Eu recomendo que façam até 4. 4, 4,5, 5 eu já acho que é muito, porque a anamnese é a primeira coisa que você faz. Depois vamos olhar, por exemplo, essa estação que você estava, que era uma estação longa. Então você fica 5 minutos, ou seja, metade da sua prova só na anamnese. E aí você tem a outra metade para fazer todo o outro, solicitar e interpretar exame físico, verbalizar os fatos da correta aferição arterial, solicitar e interpretar exames pertinentes, estabelecer e comunicar hipótese diagnóstica, propor ponta terapêutica. Então você demorou 5 minutos para fazer uma tarefa e se você vai ter 5 para fazer 5. Então fica muito desproporcional. Eu recomendo que esteja uma anamnese de no máximo 4. Certo, né? Geralmente eu vou perder 1 minuto até eu terminar de ler, né? Eu ter me apresentar e terminar de ler, eu vou perder 1 minuto. Então eu tenho mais ou menos 3 minutos para fazer ela, né? Então, é menos, na verdade, que você perde, assim, é de 20 a 30 segundos que você vai perder, mas isso de 20 a 30 se for um cenário de atuação muito grande, com muita coisa. Se for menor, uns de 15 a 20 segundos, Ah, sim, tá. Só isso mesmo. tá bom? Uhum. Tá. Emily, eu não entendi algo. A ordem estava em verbalizar a técnica, e no caso do dia foi necessário simular colocar o manguito no ator. Isso, a ordem da tarefa dizia verbalizar o passo a passo de uma correta aferição da pressão arterial. E no exame físico, quando ele abria, dizia: atenção, neste momento você deve verbalizar a técnica de aferir a pressão arterial com esfingo, estetoscópio no membro superior do paciente. Considere que o manguito é adequado à circunferência e o objetivo é avaliar se o candidato conhece todos os passos da técnica de aferição. Então, ele falava para verbalizar, só que a gente podia tocar e fazer no paciente, porque estava um manguito lá. Então, isso é uma coisa que vocês têm que estar atentos. Então, se é só para verbalizar, por que queria colocar o manguito e o esfingo, o esfingo e o esteto lá? Porque provavelmente eu tenho que simular também, por mais que esteja escrito isso, eles se deram ao trabalho, se deram investimento de. Então, usem, peguem isso, tá bom? Bom, doutor, parabéns. Não sei se ficou alguma dúvida, doutor, ou de alguém mais, mas pode parar. Não, muito, muito obrigado, viu? Foi ótimo, foi top. De nada. Bom, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, então a gente ficaria por aqui. Doutor, eu queria perguntar, o que que você acha que eu deveria melhorar, onde eu deveria melhorar mais? Você acha, daria uma dica para mim? Olha, Vitor, na verdade, você teve uma ótima estação. O que eu diria para ficar atento é isso. Não sei se você tem esse costume de você sempre terminar uma Não, citação. geralmente o tempo vai dar bem certo mesmo. É porque eu não tinha o que falar, não veio na cabeça, aí eu tentei encerrar. Mas eu sempre tento, ao máximo, aproveitar mesmo. Isso. E quando você for encerrar, não use esse termo. Eu sei que às vezes a gente usa, me despeço cordialmente, termina ali. Mas sempre fale o quê? Bom, então, ali você estava na atenção primária. Lembra que eu falei, não é muito comum, mas você estava na atenção primária. Então, o que você fala? Gostaria de te informar que as portas da unidade de saúde sempre estão abertas a você. Frente a qualquer queixa, me coloco à disposição. Ou me despeço cordialmente, significa isso. Então, você tinha 30 segundos Ah, ainda para entendi. brincar com isso. Então, evite usar eu me despeço cordialmente, senão que realmente se despeça cordialmente, tá bom? Tá Essa é a bom. minha dica para você, e ali na anamnese só para a gente diminuir um pouquinho o tempo, né? Mas foi perfeito, sua estação foi muito boa, sua nota foi excelente. Pode falar, Amanda. Doutora, você acha que é bom falar as tarefas em voz alta ou eu posso só ler, assim, ficar calada, né? Só ler em pensamento mesmo?
Isso, não é obrigatório ler em voz alta. Eu sempre recomendo esse card inicial que está ali em cima da mesa, vocês lerem em voz alta, para sair aquela trava da garganta. Mas vocês podem ler em voz baixa sem nenhum problema. Só prestar muita atenção e lembrar que vocês podem voltar e ler qualquer impresso a qualquer momento da sessão que vocês precisarem, tá bem? Aí vai depender muito de você, se você fixa mais indo em voz alta ou em voz baixa. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Boa tarde, doutora. É melhor solicitar os exames laboratoriais e exames de imagem ao mesmo tempo? Olha, normalmente é cobrado por separado, são impressos diferentes. Mas já caiu uma estação que era de febre sem foco na pediatria, lá em 2022/2, em que vinha tudo junto. Então, desde que aconteceu essa estação, eu sempre recomendo a pedirem tudo de uma vez só, porque pode ser que venha tudo no mesmo impresso, igual aconteceu daquela vez. Normalmente não é o que acontece, mas vai que a FGV entra em campo, né, e dificulta as coisas um pouco mais. Então, tenham isso em consideração, tá bem, doutora? De nada. Bom, gente, se não tem mais nenhuma dúvida, a gente termina, então, por aqui a nossa live. Queria agradecer a presença de vocês. Vou pedir para vocês seguirem a gente lá no Insta, quem ainda não segue, né? E a gente está com a nossa última turma de mentoria, que a gente está abrindo também. Se vocês tiverem interesse, quiserem vir estudar com o nosso time de professores, somos todos médicos, revalidados, todos pelo sistema do Revalida INEP. Estamos aqui para ajudar vocês, né, para contar um pouco da nossa trajetória, dar alinhamentos, ajustes com vocês e ajudar a conquistar o CRM na mão. Estou deixando aqui o número da Bárbara, que ela é responsável do nosso canal de atendimento. Qualquer dúvida ou interesse que vocês tiverem, pode estar mandando uma mensagenzinha para ela, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Um abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.